Michele, eu sou PCNP de Inglês na Diretoria de Ensino Campinas Oeste e hoje estamos aqui para mais uma TPC e hoje ela vai ser individual, não teremos parceria, aliás, teremos uma parceria, mas não dos meus colegas. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho, como vocês estão vendo, English and Literature, e o porquê dessa importância. Se vocês observarem o movimento das ATPCs, desde quando começamos, estamos tentando elucidar a importância do trabalho da literatura. Nós tivemos uma ATPC com a professora Cíntia, da Unicamp, do IEL, falando sobre letramento literário, o porquê trabalhar a literatura, né? Qual que é o caráter que ela tem. E depois, nessa última, uma TPC em parceria, que nós abordamos o tema em comum, terror, e eu trouxe um pouco do Edgar Allan Poe como referência de trabalho. A literatura é uma arte e ela, muitas vezes, ela parte de situações vivenciadas que acaba se tornando livros, poemas, ou expõe situações de maneira geral, podem ser problemas sociais, contar a história de um período, e também a parte que eu mais gosto, que é a catarse, essa purificação do espírito. Quando nós estamos lendo um poema, lendo um livro, e nós nos desconectamos, talvez até dos problemas que nós estamos vivendo, e mergulhamos naquele mundo. E também a literatura levada para o cinema e que a gente muitas vezes usa para nos auxiliar na sala de aula. E é um mundo que os nossos jovens transitam, então usar isso ao nosso favor no ensino da língua inglesa. Why use literature at English classes? Então, quais os argumentos para validar o trabalho com a literatura? Eu vejo como uma metodologia para apoiar o professor, aí eu coloquei para vocês Referential versus Representational Materials. Os textos apresentados nos livros de Foreign Language são geralmente textos expositivos, em que as informações são fornecidas explicitamente. As palavras são usadas com um significado denotativo, e quase não há linguagem figurativa. Então, assim, só vai permitir o uso para desenvolver as habilidades básicas. Então, elas não vai oferecer um espaço para o envolvimento imaginativo ou que tenha expressão, assim, que é tão importante quanto qualquer outro. E também não vai permitir que os alunos desenvolvam pensamentos diferentes. E também a questão do interagir com o texto, se envolver emocionalmente. Por exemplo, um texto que apresenta apenas informações está ali, está posto. Agora, um texto literário tem esse apelo. O aluno ele se conecta, ele cria um vínculo com aquilo e chama mais atenção. E além de motivar, além da motivação, que é um dos fatores chaves para a aprendizagem e aquisição de um idioma. Então, é importante que a gente ofereça esses textos com uma profundidade maior. Aí eu coloquei Creativity as an Omnipresent Phenomenon. Então, assim, as habilidades elas obtidas durante o estudo de textos literários, com certeza elas ajudarão os alunos a se tornarem leitores melhores e mais conscientes do mundo que nós estamos vivendo.
pois não é apenas na literatura que podemos ver o uso criativo e imaginativo da linguagem. Então, esse desenvolvimento de habilidades que a gente tem utilizando textos literários vai fazer o aluno ficar com feeling melhor para a leitura do mundo, e ler o que está por trás de diversos outros textos, que a literatura ela tem essa capacidade chamativa. Aí eu coloquei também authenticity and motivation, né? Tudo é motivation. Uma das contribuições do ensino de línguas que a gente tem, até nós vamos ver um pouco mais para frente, é a insistência de materiais mais autênticos. Por quê? Para que tenha a motivação e também tentar mostrar a realidade da língua. Se o nosso objetivo é que o aluno ele lide com a língua, né? No caso nosso, a língua inglesa, então tem que ser de uma forma mais conectada com o que é o real, né? O que tá no mundo. Aí, active involvement of learners. Então, o que é importante não é só o resultado da interpretação, mas o processo envolvido para chegar nessa interpretação. Pensando assim, que o objetivo final não é compreender aquele texto específico, mas desenvolver procedimentos, né? Por isso que a gente fala do desenvolvimento de habilidades, para compreender textos semelhantes e que eles também possam escolher, assim, não só dentro da sala de aula, né? Ter essa capacidade de curadoria. E como, assim, que esses textos também não sejam só literários, mas que tenham outros fatores aí relacionados. E isso eu, pelo menos, vejo de uma maneira positiva, porque, assim, ela vai criar uma interação, né? Imagina os nossos alunos discutindo sobre o texto que ele gostou de ler, indicando leitura. E assim, também a gente já remete para aquela coisa do respeito, né? Porque quando eles começam a entender que cada um tem um gosto, entendeu? Por exemplo, eu gosto de ler conto de terror. Aí eu coloquei extending reading, que é dar uma amplitude, né? Não ler somente um tipo de texto, mas considerar tantos outros elementos, e para ver também a posição do autor, o gênero, assim, de maneira geral, usar a literatura como um recurso oferece a nós, professores, possibilidade de basear atividades de aprendizagem de línguas com a possibilidade de estimular mais interesse, mais envolvimento, ainda mais nesse período que a gente está na busca ativa, engajamento com os alunos. Então, assim, falando de um aspecto linguístico, ele se justifica, assim, pela ampla variedade de estilos, né, registros e textos, oportunidades de interação genuína. E isso também abre um leque de interpretação, mas, assim, o cerne mesmo é pensar nessa questão como que pode ser motivacional, isso. E assim, vai envolver muitas questões nesse processo, e também eles vão ver que que a literatura ela também parte de experiências que são escritos que foram observados ou vivenciados. Então agora vamos relacionar um pouquinho melhor o trabalho da literatura com as habilidades curriculares de língua inglesa. Eu estou nas habilidades essenciais de língua inglesa do ensino médio, porque eu vou mostrar um material para vocês
que ele é um pouquinho não, ele é direcionado para o trabalho com o ensino médio. Mas não que não dê pra gente copiar algumas coisas para trabalhar com os anos finais. Então eu quero fazer alguns comentários sobre, só pra gente quebrar alguns paradigmas. Então, olha aí, na primeira série do ensino médio, as habilidades do quarto bimestre. É só um convite pra gente pensar um pouco como as habilidades curriculares elas podem ser desenvolvidas em textos literários que não necessariamente eles trabalhem estratégias de leitura. Então a gente tem aí, olha lá, na unidade temática de gramática, reconhecer e utilizar os pronomes interrogativos, localização de informações em leads. Ele coloca como o leads porque para você já relacionar as três no mesmo texto. Mas se não tivesse a palavra leads, seria possível trabalharmos em um texto literário que tem situações de fala, situação comunicativa? Então, assim, um ponto a refletir. Na leitura e na interpretação de um texto, é possível trabalhar esta habilidade e mesmo ela tendo como unidade temática gramática. Agora a gente vai para a segunda série do ensino médio. Que as habilidades elas já são um pouco mais voltadas. Então a gente tem aí já da estratégias de leitura, ler, compreender, analisar e interpretar. Conto literário, piadas, adivinhas e diálogos inferindo seus traços característicos, bem como as suas finalidades e usos sociais. Aí ele sugere de objeto de conhecimento paródias e contos literários. Olha aí, de novo, na unidade temática gramática, como que um entra no outro, né? Que pra gente quebrar um pouco essa história de trabalhar separadamente, identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais, que é uma coisa mais bacana do que um texto literário que ele vai transitar os três tempos. E então aí, ó, o uso de diferentes tempos verbais é uma habilidade que ela vai dar certinho com o material que eu vou apresentar para vocês. Olha lá, identificar as situações de uso de discurso direto e indireto, que é presente na fala. Então, dependendo das adaptações que fizermos, tudo é possível. Nós conseguimos direcionar, tudo parte do propósito que nós temos e associar o material que temos em mãos com as habilidades. Então eu vou mostrar para vocês um material bem bacana, que vai valer muito a pena trabalhar com ele. Então o material que eu vou mostrar para vocês de literatura, ele tá neste site do British Council, mas antes da gente ir até ele, eu quero mostrar para vocês a diversidade de atividades e apoio que nós professores temos para o trabalho da língua inglesa. É gratuito todo o material que está aqui, então como vocês podem ver, tem cursos, tem divisão por habilidades do que vocês querem trabalhar. Então vamos pegar aqui o reading, só para termos de curiosidade, está dividido em relação aos níveis, beginner, A1 reading, elementary, para vocês selecionar, que é trabalho direcionado mesmo para professor. Tem grammar, vocabulary, exams, uma diversidade de material para vocês utilizarem em outra oportunidade. E mesmo que não case agora com o trabalho que vocês estão fazendo, convido a dar uma olhadinha e ver o que tem disponível aqui, que já está prontinho, e só fazer os ajustes necessários para ser trabalhado
com os alunos. Então é um material, a British Council, ela teve um pouco desse cuidado do inglês que é trabalhado em curso, mas também o inglês que é trabalhado na educação básica. Então é um material bem diversificado, tem algumas brincadeiras que vocês podem usar no meio da atividade. Muito bacana. De verdade, vale muito a pena dar uma bisbilhotada e verificar algumas atividades para vocês usarem oportunamente. Então, vamos para o material do trabalho com literatura. Ele está, como eu disse anteriormente, no site da British Council. Eu vou deixar o link para ser um pouquinho mais direcionado. Como vocês podem ver, para professores do ensino básico de várias disciplinas também. E aqui vocês têm no link como fazer o download do material, como vocês optarem. É um material que eu trabalhei no ano de 2016, veio impresso, eu tive essa oportunidade quando estava trabalhando como professora, e aqui tem também para vocês fazerem só uma sugestão de como que vocês podem utilizar, tá bom? Então, um dos materiais é esse, mas direcionando mesmo, o que eu quero é este caderno, no ano de 2016. Ele é uma iniciativa da British Council, porque no ano que ele foi publicado, foi o aniversário de morte de Shakespeare. E como vocês já conhecem, né, um dos maiores, se não o maior escritor de todos os tempos, com livros memoráveis. E então teve esse material muito bacana. Pense nisso. Se houvesse um prêmio para quem recebeu o maior número de créditos no cinema, ouviríamos: infelizmente ele não pôde estar conosco esta noite. Isso porque o vencedor com mais de 1000 menções é William Shakespeare. Então, como um homem que morreu muito antes da invenção do cinema acumulou tantos créditos? Simples, criando as histórias mais emocionantes, empolgantes e duradouras já escritas. Shakespeare nos mostrou o que significa ser humano. Todos nós já nos apaixonamos ou tivemos o coração partido como Romeu e Julieta, ou já nos queimou a ganância e a ambição de Macbeth. E quem nunca sentiu inveja como Otelo? Não é de se espantar que artistas por todo o mundo ainda queiram adaptar as obras de Will. Então, como o British Council vai marcar os 400 anos da morte de Shakespeare em 2016? Trazendo-o de volta à vida? Não exatamente, mas estamos planejando uma celebração internacional do conjunto de sua obra, o Shakespeare Lives, um programa global de eventos e atividades que levará a todos o ícone cultural número 1 do Reino Unido. Quando montadas pela primeira vez, as peças de Shakespeare transportaram as plateias a cantos distantes do mundo, de um castelo na Escócia às planícies da Síria, dos canais de Veneza ao Palácio Real do Egito. Em uma época em que para a maioria das pessoas as viagens se limitavam a quanto elas podiam caminhar, as peças de Shakespeare trouxeram o mundo para os palcos de Londres. Hoje, sua influência é realmente global. Podemos encontrá-lo em grandes sucessos de Hollywood e musicais de Bollywood, e suas obras foram traduzidas para mais de 100 idiomas. Shakespeare inspirou visionários como Nelson Mandela e os Beatles, e houve até uma montagem de Hamlet falada em Klingon. Suas 37 peças e 154 sonetos acrescentaram mais de 3.000 palavras e centenas de expressões idiomáticas à língua inglesa. Sua obra mudou o modo como pensamos sobre humanidade, ética e até nós mesmos. Metade das crianças do mundo estuda Shakespeare e sua influência continua a moldar a sociedade moderna e a cultura. Sim, ele pode ter morrido há 400 anos, mas Shakespeare vive. Então, cidadãos do mundo, tirem o chapéu para o filho do luveiro de Stratford-upon-Avon e celebrem conosco a vida e a obra do dramaturgo mais amado do mundo. Eu sei que eu selecionei uma habilidade do ensino médio,
quando eu trabalhei com esse material, ele é direcionado para o ensino médio, porém eu convido os professores que não estão trabalhando no ensino médio neste momento, que conheçam o material para vocês perceberem como que eles fazem essa dinâmica de trabalho com a literatura. Porque a gente pega aí a primeira atividade, Macbeth, que já não é uma peça fácil de entender. Ela tem que ter... ela é bem elaborada. E percebam que nós já não vamos direto para a leitura do fragmento que vai ser trabalhado de Macbeth. É feito um warm-up com os alunos. Percebam que eles preparam para a leitura trabalhando o vocabulário. E cai mais uma vez esse pensamento sobre a ampliação do léxico. Então percebam aí, ó, Activity 1, before you read, match the word to a definition. Então, para o aluno não ter a resposta pronta sobre a palavra, mas chegar à conclusão do que pode ser, certo? Olha, toda essa construção para a leitura e, consequentemente, o entendimento. Porque uma das coisas que a gente tem, que ela pode ser jogar tanto do nosso lado como contra, a dificuldade que o aluno vai ter naquela leitura. Então, assim, quanto mais palavras ele souber antes da leitura do texto, melhor. Quando eu tive contato com esse material, eu fiquei pensando tanto quanto eu trabalhei em vocabulário pós-texto. Não que isso tenha algum problema, tudo parte da intenção que nós temos em relação àquilo. E esse material me fez refletir o quanto é rico também o trabalho com o vocabulário como um pre-reading. É um material bem ilustrado. Olha, a ampliação do léxico aqui de novo. Então, se vocês analisarem bem, é a possibilidade do trabalho com muitas habilidades curriculares. E para as outras séries, 6º ao 9º ano, acho que vale a pena a gente copiar esse formato de pre-reading e ajustar com o texto que está no nível dos nossos alunos dos anos finais. Aí vejam só como que eles trazem a adaptação do Macbeth. Is this a knife in front of me? Point at my hand, I will take it. Olha, o desdobramento da atividade também, o entendimento do texto. E tem muito material ainda. Olha, de uma maneira geral, pensando só na ampliação do léxico, mas tem muitas outras habilidades que cabem aí, ó. Tá vendo que na mesma... é um formato, é um projeto. Esse material que o British Council produziu para ser trabalhado, porque tá tudo entrelaçado. Aí vocês vão ver que tem Romeo and Juliet. Não vou me estender aqui também, ficar passando o material, só vai causar labirintite. E ainda tem um complemento deste material no site, que eu vou mostrar para vocês agora. O livreto de atividades com algumas obras do Shakespeare tem um complemento que está no site, que é possível vocês trabalharem com os alunos também. Ele é gratuito, então eu vou exibir só para deixar um gostinho do vídeo do Macbeth, e depois eu vou mostrar também as atividades que complementam isso.
Scotland is at war and has just won a great battle. Macbeth, a general in the Scottish army, is the hero of the battle. On his way home afterwards, Macbeth and his friend meet 3 mysterious witches. Somehow the witches already know Macbeth's name. They tell him that he is going to be promoted and that he will be given more money, land and power. When they say, Macbeth, the future king, Macbeth is confused and doesn't really believe the witches. Soon afterwards, Macbeth receives a message from Duncan, the King of Scotland. King Duncan wants to reward Macbeth for his victory and has decided to promote him, giving him more money, land and power. This is exactly what the witches said would happen. So Macbeth wonders if it is also true that he will become king one day. Macbeth's wife, Lady Macbeth, soon hears about her husband's success and the witches' predictions. She becomes excited about the idea of her husband becoming king, and she wants to be the queen herself. But she's worried that Macbeth won't do anything to make it happen. So she comes up with a plan to murder King Duncan, who is coming to stay at the Macbeth's castle that night. At first, Macbeth doesn't like the idea, but Lady Macbeth has a very powerful personality and is very cold-blooded. She persuades him that murdering Duncan is the best thing to do and that she will plan everything. That night, while King Duncan is sleeping, Macbeth and Lady Macbeth make his guards drunk. When the guards are asleep, Macbeth comes into Duncan's room and kills him with a knife. Next morning, when the king's death is discovered, Macbeth kills the guards and tells everyone that he did this because they killed the king. Duncan's son Malcolm is frightened that he might be killed too, and so he escapes to England to lie low and stay safe. With Duncan dead and Malcolm away in England, Macbeth becomes King of Scotland and Lady Macbeth becomes Queen. But Macbeth is worried. His friends might become his enemies and might want to kill him so that they can become king. So he hires murderers to kill his friends and their families. But now Macbeth starts imagining that he can see the ghost of his murdered friend. At dinner that night, the ghost appears to Macbeth, but no one else can see it. Macbeth behaves very strangely in front of all his guests. Macbeth goes to see the witches again, who make more predictions, but they tell him that he will be safe until a nearby forest comes to his castle. Macbeth is relieved. After all, forests obviously cannot move. Lady Macbeth is tortured by the guilt of Duncan's murder. She has started sleepwalking and thinks she can see blood on her hands. She cannot get her hands clean. She finally goes mad and kills herself. In the meantime, King Duncan's son Malcolm has actually organized an army in England to invade Scotland and to punish Macbeth for killing his father. Macbeth's other enemies join with him, and the army march towards Scotland. Macbeth waits for the English army at his castle and is convinced the witches' predictions mean he's safe. But he's terrified when he hears the English army is using branches from the trees of the forest to protect themselves. He realizes what this means. The forest really is coming to his castle. Macbeth is no longer safe and is killed in the battle. With Macbeth dead and his head cut off, Malcolm becomes the new King of Scotland. Continuando a atividade, depois do listening, tem esse tipo de atividade.
toda a peça que vocês forem trabalhar, que está no folheto, tem um vídeo, tem extra exercises e um desses é esse que a gente vai fazer agora. Então aqui ele sugere o quê? Para put the events from the story in the correct order. Então vamos lá. Então Macbeth gets promoted. Lady Macbeth plans King Duncan's murder. Então assim é possível fazer isso junto com os alunos. Quando eu estava em sala de aula, eu levava para a sala de vídeo, fazia a apresentação e depois, com um computador conectado na internet, fazia atividade com eles. E aí era uma diversão, porque eles entendiam isso como um joguinho. Então, a ordem que aparece é The wits tell Macbeth he's the future king. Depois, Macbeth gets promoted. Lady Macbeth plans King Duncan's murder. Let me see. Macbeth murders King Duncan. Lady Macbeth goes mad with guilt. An army from England. In the list one. Aí a gente checa e total score. E é bem bacana essa percebam que para além do trabalho com reading, que a gente pensa, vou trabalhar literatura e são atividades que têm leitura. Então nós temos aí reading, fizemos o listening com o videozinho e temos mais exercícios aqui que aí vai da criatividade de cada professor. Então, vou clicar aqui pra gente ver, olha, ainda complementando, para os alunos entenderem realmente de Shakespeare, viu? Tem também para tratar aspectos visuais, que todo mundo gosta de imaginar. Então, eu não gostava de ler um livro e que não tivesse a figura da personagem principal. Olha aí. Vejam que os principais estão aí. Então, pode explorar com os alunos, eles podem até fazer uma encenação com esses personagens, utilizando a leitura do folheto. Tem a transcription do videozinho que vocês assistiram, do Macbeth. E para termos de curiosidade, tem um filme muito bom, que por fim também, estendendo um pouquinho o trabalho com essa peça, é um filme, acho que 2015, muito bem produzido, sobre a história do Macbeth. Então, essa TPC teve a finalidade mesmo para a gente refletir que não podemos pensar em ensinar uma língua
sem pensar nos aspectos culturais e tudo que envolve a língua. E assim como as comidas típicas, filmes, músicas, arte e assim é também a literatura. É extremamente importante durante esse processo de ensino-aprendizagem da segunda língua. E é através da literatura anglo-americana, que é aqui no nosso caso, ou literatura estrangeira, no caso se tiver professores de outras disciplinas, é uma forma, é uma oportunidade que o professor tem para mergulhar na história de um povo, nos costumes sociais e o que está naquela... tá na língua, tá na cultura daquele povo que fala aquela língua, assim como conversamos na última TPC sobre o Halloween, o Dia de los Muertos. Então, assim também a literatura ela tem muito a dizer de um povo e ela pode ser um grande suporte no ensino da língua. E assim, cada livro que eles lêem, é claro, o aluno não vai sair lendo Shakespeare porque nem a gente está lendo Shakespeare em inglês. Mas pelo menos trazer esses recortes como o material que foi apresentado, eles têm a oportunidade de expandir vocabulário, dependendo de qual obra for, aprender algumas gírias, ou no caso desses mesmo mais antigo, expressões idiomáticas utilizadas em outras épocas, né? No caso aqui no contexto a gente estava falando do Shakespeare. Elas são linguagens complexas. Aí o professor faz esse meio de campo, essa mediação. Então vocês viram aí que são atividades que ela tem um pré-reading. O aluno não vai sair lendo Romeo e Juliet sem um pré-reading. Tem as informações do autor, que nós não conversamos aqui muito sobre, só foi explanado o porquê, mas também tem como abrir esse leque, trabalhar a biografia do autor para contextualizar e saber do que mais ou menos o autor costuma falar, caracterizar a época que o livro ou o poema foi feito. E assim, é uma forma de motivar. A gente falando tanto em engajamento do aluno, então eu acho também que tentar utilizar essas ferramentas, porque eu desconheço assim, o que está no cenário da literatura que não é interessante para alguém. Então, assim, você trabalhar com 30 alunos, a maioria não, alguns provavelmente não vão gostar, e isso é uma coisa que acontece em qualquer plano. Mas alguns vocês vão conseguir captar. E pode propor uma fanfic, dar uma continuidade nessas atividades. Agora, nesse momento da pandemia, ainda insisto muito que os alunos estão fazendo bastante TikTok. Aproveitem essa oportunidade, manda essas atividades do Shakespeare para eles, faz esse desafio de como que eles fariam a releitura, como eles ressignificariam. Isso em 2020, a obra do Macbeth. Shakespeare escreveu isso há 500 anos, mas é algo que está tão atual, né? Parece que é uma história que ela... Que é isso mesmo, o característico das grandes obras. É uma história que ela sempre esteve presente na sociedade. Então, proporcionar discussões sobre isso. E
ampliar o conhecimento dos alunos, tanto de mundo como a ampliação para a aprendizagem da língua. E para finalizarmos hoje, eu vou deixar o mesmo videozinho, agora da grande obra do Shakespeare, Romeo and Juliet. Fiquem bem, até a próxima TPC. The story of Romeo and Juliet takes place in Verona, in Italy. Two families, the Montagues and the Capulets, hate each other so much that they fight on the street whenever they meet. One of these families, the Capulets, organizes a big party so that they can introduce their daughter Juliet to a rich nobleman, Count Paris, who has asked to marry her. Juliet is nearly 14, and her parents are keen for her to marry soon. Romeo is the son of the Montague family. Romeo and his friends decide that it would be exciting to go to the Capulets' party too. But they agree that they must go in disguise, because if they are recognized at the party by the Capulets, they might be killed. That night, at the party, Romeo meets Juliet, and they fall in love at first sight. However, Juliet's cousin, Tybalt, recognizes Romeo, knows he is from the Montague family, and wants to kill him. Romeo hides in the garden and talks to Juliet when she appears on her balcony. They realize that they are perfect for each other and decide to get married. The next day, they go to a priest called Friar Lawrence, who marries them in secret. Juliet's cousin, Tybalt, gets angry very easily. He starts a fight with Romeo's best friend. When Romeo steps in to break up the fight between the two men, his best friend is accidentally killed. Romeo runs after Tybalt in anger and kills him. Romeo is sent away from Verona. But Friar Lawrence, the priest who organized the secret wedding between Romeo and Juliet, arranges for them to spend one night together as husband and wife. Meanwhile, the Capulets decide that Juliet must marry Count Paris immediately. When she says that she doesn't want to, her parents are very angry with her, and her mother says that she will never speak to her again. Of course, they do not know that she is already secretly married to Romeo. Juliet asks Friar Lawrence to get her out of this difficult situation so that she can see her beloved Romeo again. Friar Lawrence has an idea. He gives Juliet a drug which will make everyone think that she is dead, when in fact she is only in a long, deep sleep. While Juliet is sleeping, Friar Lawrence sends a message to Romeo to tell him to come to her tomb and take her away. When the guests arrive for Juliet's wedding the next day, her lifeless body is discovered. Believing she is dead, her family put her in their tomb. Tragically, Romeo never gets Friar Lawrence's message that Juliet has taken a drug and is really alive. He only hears that she is dead. Romeo returns to Verona and goes to Juliet's tomb. There, inside the tomb, he meets Count Paris, who has also come to say goodbye to Juliet. The two fight, and Romeo kills him. Romeo still believes that Juliet is dead, so he drinks poison and dies. But soon after this, Juliet's drug stops working and she wakes up. She sees that Romeo is dead, takes his knife, and kills herself too. When the Capulets and the Montagues discover both their children dead, they are united in their sadness.
The two families decide to make peace with each other and promise to build a monument to the memory of both Romeo and Juliet.